O Livro dos Justos, capítulo 65. Os conselhos dos anciãos do Egito. E aconteceu que depois de passar estes fatos, todos os conselheiros de Faraó, rei do Egito, todos os sábios, reuniram-se e vieram diante do rei, curvaram-se e sentaram-se diante dele. E os conselheiros e os anciãos falaram ao rei do Egito, dizendo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Tu sabes o mal que eles fizeram para nós na estrada quando voltaram da batalha. Tu também viste o seu forte poder, pois este poder deles é o de seus pais. Pois alguns homens foram contra um povo numeroso como areia e mataram-nos ao fio da espada. E de si mesmos não caiu nenhum. Portanto, se fossem mais numerosos, eles os teriam totalmente destruído. Agora, pois, dá-nos conselhos do que fazer com eles, até que nós gradualmente os destruamos, para que eles não se tornem demasiado numerosos na nossa terra. Pois se os filhos de Israel aumentarem na terra, eles vão se tornar obstáculo para nós. Em caso de guerra, se eles com sua grande força juntar-se aos nossos inimigos e lutar contra nós, irão destruir-nos na nossa terra. Assim, o rei respondeu aos anciãos do Egito e disse-lhes: Este é o plano aconselhado contra Israel. Eis que na terra temos Pitom e Ramsés, cidades tão fortificadas quanto a batalha. Cabe a vocês e a nós construí-las e fortificá-las. Agora, portanto, vá e haja astuciosamente com eles. Proclame uma voz no Egito e em Goshen, sobre o comando do rei, dizendo: Todos os homens do Egito, Goshen, Patros e todos os seus habitantes, o rei ordenou-nos a construir em Pitom e Ramsés e fortificá-las contra as batalhas. Quem entre vocês de todo o Egito dos filhos de Israel e de todos os habitantes das cidades que estão dispostos a construir conosco, devem cada um ter seus salários dados a ele diariamente, na ordem do rei. Então vão, reúnam-se e cheguem a Pitom e Ramsés para construir. E enquanto vocês estiverem construindo, façam uma proclamação deste tipo em todo o Egito, todos os dias com o comando do rei do Egito. E quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir com vocês, vocês devem dar-lhes seus salários diariamente por alguns dias. Depois que eles estiverem construindo com vocês por seu salário diário, retirem-se deles diariamente em segredo, e em seguida vocês devem tornar-se seus mestres construtores e oficiais. E vocês devem deixá-los posteriormente para construir sem salário. E eles devem recusar. Então, em seguida, forcem-nos com todo o seu poder a construir. Se vocês fizerem isso, será bom para fortalecer nossa terra contra os filhos de Israel. Devido à fadiga da construção e do trabalho, os filhos de Israel irão diminuir, porque vocês irão privá-los de suas esposas dia a dia. E todos os sábios do Egito ouviram o conselho do rei. E o conselho parecia bom aos seus olhos, e aos olhos dos servos de Faraó, e os olhos de todo o Egito. Eles fizeram de acordo com a palavra do rei. Foram todos os servos do rei, fizeram uma proclamação em todo o Egito, em Tash-Panches e em Goshen, em todas as cidades que cercavam o Egito, dizendo:
Vocês viram o que os filhos de Esaú e Ismael fizeram para nós, que vieram à guerra contra nós e queriam destruir-nos. Agora, portanto, o rei nos mandou fortificar a terra para construir as cidades de Pitom e Ramsés e fortificá-las para a batalha, caso eles devam vir novamente contra nós. Todo aquele que é do Egito ou dos filhos de Israel, que vierem construir conosco, ele deve ter um salário diário dado pelo rei, como seu comando é para nós. E quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram tudo o que os servos de Faraó tinham falado, vieram os egípcios e os filhos de Israel para construir, com os servos de Faraó, Pitom e Ramsés. Mas nenhum dos filhos de Levi vieram com seus irmãos para construir. E todos os servos de Faraó, seus príncipes, vieram primeiro com dolo para construir com todo o Israel como os trabalhadores diários. Eles deram a Israel sua alocação diária no início. Os servos de Faraó construíram com Israel e foram empregados nesse trabalho com Israel por 1 mês. No final do mês, os servos de Faraó começaram a retirar-se secretamente do povo de Israel, diariamente. Israel continuou com o trabalho, mas em seguida receberam seu salário diário, porque alguns dos homens do Egito estavam ainda prosseguindo o trabalho com Israel. Assim, os egípcios deram a Israel seu salário, na ordem que eles, os egípcios, seus colegas operários, também pudessem levar o pagamento por seu trabalho. No final de 1 ano e 4 meses, todos os egípcios tinham se retirado dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel foram deixados sozinhos, envolvidos no trabalho. Depois que todos os egípcios se retiraram dos filhos de Israel, eles voltaram e tornaram-se opressores e oficiais sobre eles. E alguns deles ficaram sobre os filhos de Israel como mestres de tarefa, para receber deles tudo o que deram como pagamento de seu trabalho. Os egípcios fizeram desta maneira para que os filhos de Israel dia a dia fossem afligidos em seu trabalho. Todos os filhos de Israel ficaram sozinhos, envolvidos na labuta. Os egípcios abstiveram-se de dar todo o pagamento para os filhos de Israel, a partir deste momento em diante. Quando alguns dos homens de Israel se recusaram a trabalhar por conta dos salários não estarem sendo dados a eles, os exatores e os servos de Faraó oprimiu-nos e feriram-nos com golpes pesados e fizeram-nos voltar pela força para o trabalho com seus irmãos. Assim fizeram os egípcios a Israel todos os dias. E todos os filhos de Israel tiveram muito medo dos egípcios por isso. E todos os filhos de Israel retornaram e trabalharam sozinhos, sem remuneração. Os filhos de Israel construíram Pitom e Ramsés. Todos eles fizeram o trabalho. Alguns faziam tijolos, alguns edifícios. Eles construíram e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros. Os filhos de Israel ficaram envolvidos no trabalho por muitos anos, até que chegou a hora de quando Deus lembrou-se dele e levou-os fora do Egito. Mas os filhos de Levi não foram empregados com seus irmãos no começo, até o dia de sua saída do Egito. Pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios tinham falado todas estas palavras, com dolo, para os israelitas. Por conseguinte, os filhos de Levi abstiveram-se de aproximar-se do trabalho com seus irmãos.
E os egípcios não direcionaram sua atenção para que os filhos de Levi trabalhassem mais tarde, pois eles não tinham ido com seus irmãos no início. Portanto, os egípcios deixaram-nos em paz. E nas mãos dos homens do Egito foram instruídos com severidade contínua os filhos de Israel naquele trabalho. Os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalhar com rigor. Os egípcios amarguraram a vida dos filhos de Israel com um trabalho duro, na construção e fabricação de tijolos, e também em todos os tipos de trabalho do campo. Os filhos de Israel chamaram Melol, o rei do Egito. Meror, rei do Egito! Porque nos seus dias os egípcios tinham amargurado suas vidas com todos os tipos de trabalho. E todo o trabalho dos egípcios fizeram os filhos de Israel, exigindo com rigor, para poderem afligirem eles. Mas quanto mais eles os afligiam, mais eles aumentavam e cresciam. E os egípcios ficavam espantados com os filhos de Israel.